feliz de estar aqui, de verdade. Antes de mais nada, eu queria fazer uns agradecimentos. Eu quero agradecer o Léo e a Miriam. Tá. Amém, gente. Eu quero agradecer o Léo, a Miriam, pessoas incríveis, amigos do programa Esferas. Muito obrigado pelo convite, de coração. Eu quero agradecer também ao meu setor lindo, ao setor Soul, que a galera veio aqui comigo prestigiar. Muito obrigado. A minha noiva, Joyce, uma pessoa incrível, auxiliadora que está do meu lado. Como ela me sustenta em oração, tem me ajudado, uma mulher de Deus. E aos meus pais também, e especialmente a pastora Valéria. Eu sempre digo que a minha mãe, ela é a minha heroína de fé. E eu falo isso com muita verdade. Tudo que minha mãe fez por mim desde pequenininho, com 5 anos, ela me conduziu à igreja, então eu devo muito a ela. E ela queria muito aqui. A pastora Valéria queria muito aqui, ela não pôde, ela está no Vida de Santa Cruz, mas eu quero deixar o abraço, o beijo dela. Gente, antes de mais nada, eu queria orar contigo. Eu queria tirar um tempinho. Queria que você parasse por um pouco, por alguns segundos, e que você orasse a Deus pedindo que Deus falasse contigo nessa noite. Eu realmente creio que Deus tem algo para liberar sobre nós. Eu queria pedir agora, por favor, ore no seu lugar mesmo. Não espere a minha oração, mas comece a falar com o Senhor, feche os seus olhos, pede para o Espírito Santo revelar o que Ele quer revelar para você. Tira esse tempo, peça a Deus, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está passeando nesse lugar, não tenha dúvida disso. Oh. Espírito Santo de Deus, nós honramos a Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, faça o que o Senhor quiser nessa noite. Passeia no nosso meio, nos convença daquilo que o Senhor quer dizer. O Senhor tem total liberdade. O Senhor é o convidado mais importante e bem-vindo deste lugar. Nós abrimos os nossos corações para a Tua palavra, Deus. Deus, que a Tua palavra possa penetrar no nosso interior e trazer frutos que nós nem imaginamos. Que o Senhor possa consolar o cansado, fortalecer o abatido e trazer hoje uma palavra de vigor para aquele que está cansado. Jesus, no Teu nome e apenas no Teu nome que nós oramos. Amém. Gente, eu me chamo Saulo, eu sou supervisor lá na sede, na Igreja Batista Atitude da sede. E, bom, eu estou caminhando há algum tempo em células, eu também sirvo no Biuan, e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre algo que é muito simples, extremamente simples, mas é muito importante. Eu quero falar com vocês sobre amor. Eu quero falar com vocês sobre o amor e alguns desdobramentos disso. E eu queria perguntar para você, será que alguma vez você feriu ou foi ferido porque você não entendeu o que é o amor de Deus? Será que em algum momento você passou por algo que, por faltar o perfeito amor, aquilo te abateu, aquilo te deixou caído? Eu quero te perguntar se em algum momento o amor de Deus pareceu muito nebuloso para você. Se em alguma circunstância o amor de Deus não fez tanto sentido e você não conseguiu imitar esse padrão. Gente, a grande verdade é que a gente gosta muito de cantar e falar sobre o amor de Deus e ler sobre o amor de Deus, mas em muitos momentos a gente não consegue repetir isso para as pessoas. A gente ama cantar, eu amo falar do amor de Deus, de verdade. Eu amo ler. 1 Coríntios capítulo 13 para mim é uma poesia. Eu acho lindo quando Paulo começa a falar que o amor é paciente, ele espera, ele suporta, ele crê. Quando ele diz a fé, a esperança e o amor, mais desses, o amor é aquele que permanece para sempre. Eu fico apaixonado por ler isso. Mas o que eu pergunto para todos nós e para mim também é, na mesma medida que nós lemos e valorizamos o amor de Deus, a gente consegue viver isso também de maneira plena. Eu não sei quantos aqui já escutaram aquela música da Legião Urbana, uma banda que eles falam de 1 Coríntios 13, e eles cantam sobre o amor de Deus. É linda.
Eu realmente tive uma fase que eu só escutava Legião Urbana, de verdade. Só escutava Legião Urbana. E essa música eu amava essa música. Mas a grande verdade é, muitas pessoas conseguem fazer poesias de 1 Coríntios 13, mas elas conseguem viver isso integralmente. E hoje eu queria ler com você um texto que eu acredito que ele é muito conhecido. Todos nós aqui conhecemos, já falamos dele, e ainda que você nunca tenha lido a Bíblia, alguém pode já ter falado com você sobre esse texto. Eu quero ler com você a parábola do bom samaritano. E eu quero convidar você a abrir no Evangelho do Senhor Jesus, conforme descrição de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Cristo, conforme descrição de Lucas, capítulo 10. A gente vai ler a partir do verso 25. E se eu pudesse dar um nome para essa reflexão de hoje, eu diria: o caminho para verdadeiramente amar. E que caminho é esse? A gente vai falar hoje. Todos abriram? Amém? Vamos lá. A partir do versículo 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, gente, atente para esse versículo. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Jesus, que a tua palavra venha falar conosco. Que o que lemos e o que vamos compartilhar venha tocar em nós e que possamos levar essa palavra daqui para fora por toda a nossa vida. Deus, muito obrigado por essa noite e que cada coração aqui seja uma terra fértil para aquilo que o Senhor e só o Senhor quer comunicar. A parte que me cabe é ser um instrumento e mais nada. Eu não quero as minhas palavras, mas as suas palavras, Jesus. E nós oramos no teu nome. Amém. Meus irmãos, essa parábola é muito linda. Ela começa com um homem especialista da lei. A gente precisa falar algumas coisas antes. Eu não sei você, mas eu cresci com um conceito de que todo fariseu e líder da lei e mestre da lei, eu só teria coisas ruins para pensar dele. Eu cresci com essa perspectiva. Eu sempre pensei que um mestre da lei, ele era um homem hipócrita, e de fato Jesus, em alguns textos, ele deixa bem claro isso. Mas eu sempre tive apenas uma visão negativa deles. Eu sempre só pensava coisas ruins dos especialistas e fariseus. Eu pensava, esses homens são hipócritas. Esses homens, eles são homens que Jesus confrontou por todo o ministério dele. E de fato são. Contudo, tem algo dos mestres da lei que é muito importante. Eles eram homens com uma devoção e piedade muito grande. Uma coisa que a gente pode falar é que naquela época, um líder judeu, um especialista da lei, ele tentava cumprir a lei. Ele se esforçava por isso. Se tinha algo que ele tentava, era cumprir fielmente aquilo que estava escrito. E ele lutava por aquilo. E aquele homem, ele quando encontra com Jesus, ele pergunta: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o que é muito interessante é que Jesus, ele devolve com uma outra pergunta: o que você entende da lei de Moisés? Me diga você.
E aquele homem, ele cita 2 mandamentos. E a gente encontra isso na lei. Se você ver, você pode conferir depois, mas Deuteronômio capítulo 6, verso 5, fala a primeira resposta daquele homem. Quando ele fala, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, aquele homem está voltando a Deuteronômio capítulo 6, verso 5, ele está falando, isso aqui, Jesus, eu entendo a lei fala sobre isso, eu preciso te amar de todo o meu coração. E logo depois, aquele homem ele se volta para um outro texto, ele vai para Levítico capítulo 19, verso 18, e ele diz, e eu sei também que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E gente, perceba, aquele homem estava em concordância com Cristo. Porque se você vê Mateus capítulo 22, a partir do verso 34, é exatamente o que Jesus fala. Numa conversa com alguns líderes judeus, eles perguntam, Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e entendimento. E o mandamento semelhante a este é, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, o curioso aqui é que aquele especialista da lei, ele estava em concordância com o que Jesus disse em Mateus. Ele estava em concordância. Contudo, e aqui é um ponto crucial da conversa desse homem com Cristo. Quando ele fala para Jesus disso, ele entra em parafuso. Eu acho lindo que a Bíblia fala, ele tentando se justificar, ele fala, mas Jesus, quem é o meu próximo? Gente, essa pergunta dele revela algo extremamente importante. Quando ele pergunta quem era o próximo, e a Bíblia diz que ele estava tentando se justificar, ele define para Cristo que ele tinha uma grande dificuldade de entender quem é o meu próximo e também quem seria o alvo do amor dele. Quem poderia ser o alvo do amor daquele homem? Trazendo para os nossos dias, eu pergunto para você, eu pergunto para mim, nós conseguíamos amar a todas as pessoas na mesma medida, até mesmo aquela pessoa que fez mal a você? Você consegue amar na mesma medida aquela pessoa que te machucou, como seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu discípulo, o seu discipulador? Você consegue amar essa pessoa que te machucou em algum momento, a pessoa que falou mal de você em algum momento, que tem algo contra você, você consegue amar na mesma medida? Eu te faço essa pergunta. E por que essa pergunta ela é totalmente aplicável para nós? Porque quando Jesus começa essa parábola, a lição dela é um soco no estômago daquele fariseu, daquele líder judeu. É uma pontada. O que Jesus vai começar a falar na parábola, ele vai atingir aquele líder fariseu no íntimo dele, em algo que ele carregava e não era só dele. Os judeus carregavam aquilo. E você percebe algo. Nesse texto que a gente leu e nesse tema, o caminho para amar verdadeiramente, eu preciso fazer com vocês algumas observações, algumas respostas claras que o texto de Lucas traz para a gente. A primeira questão e o ponto muito claro é que o caminho para o amor verdadeiro nos leva a nos examinarmos. Você percebe que no versículo 25 a 29, quando aquele homem começa a falar com Cristo sobre a lei e sobre o mandamento, veja comigo no 29 que ele querendo se justificar, ele pergunta, quem é o meu próximo? Aquele homem, ele estava se examinando, porque Jesus fez isso a ele. Gente, eu escutei isso uma vez de um pregador, eu acho lindo demais. Sempre quando Jesus ele tinha encontro com as pessoas, nunca era um encontro comum. Jesus ele conseguia, com palavras simples e com o olhar dele, ir no íntimo da pessoa. Você pode perceber que no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, pessoas que iam até Jesus, eles iam muito além do aspecto exterior. Jesus ia profundo nelas. E aquelas pessoas paravam para pensar e refletiam sobre as vidas delas. E esse homem começa a refletir, calma aí, quem é o meu próximo? Eu acabei de falar para Jesus que eu conheço a lei. Eu sou um líder religioso que eu conheço a lei de Moisés. Eu estudei a lei de Moisés por anos. A gente precisa entender que um especialista da lei era um homem que estudava por anos e anos. Um judeu com 13 anos de idade já se tornava um homem. Então ele passava a adolescência dele, a juventude, estudando a lei com muita força. Então aquele líder conhecia profundamente. Mas ele fala, quem é o meu próximo? Esse homem Jesus, ele é diferente. Porque eu falei da lei para ele, mas ele me colocou para pensar agora, e eu preciso responder uma pergunta, quem é o meu próximo?
E eu preciso também que a gente responda essa pergunta hoje. Irmãos, essa palavra é para trazer edificação para nós. Eu pergunto para você, quem é o seu próximo? Ou quem tem sido o seu próximo? A gente precisa fazer essa pergunta, porque a grande questão é que nesse aspecto não importa muito quanto tempo a gente está na igreja. Não importa se temos anos de caminhada, não importa se exercemos um ministério que é muito influente para as pessoas, não importa se nós pregamos a palavra há anos, se a gente não consegue responder quem é o seu próximo, e se isso começa a te deixar em parafuso, sabe? A grande questão é que ser religioso nesse momento não vai contar muito para nós. A grande questão é que apenas dizer eu sou cristão não vai contar muito para essa resposta. Não no aspecto de prática religiosa, mas de essência de vida. E a segunda afirmação que a gente pode fazer é que o caminho para o amor verdadeiro me leva a entender que tudo nem sempre é como parece. Irmãos, veja comigo o versículo 31 e o versículo 32, isso é muito lindo, vamos ler juntos de novo. Por acaso descia por ali um sacerdote, e quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou de longe. Meus irmãos, a gente precisa entender quem era o levita e quem era o sacerdote. O levita e o sacerdote, eles tinham um ofício importantíssimo na religião judaica. A gente conhece isso. A gente sabe que tanto o sacerdote como o levita, eles tinham um ofício importante e eles tinham alta estima perante toda a sociedade judaica. E em Israel, o ofício sacerdotal e o ofício levítico instituído lá no Êxodo, a gente precisa entender esse desde Arão, passando pelo Levítico, Deuteronômio, a gente vai entendendo daquele ofício, de como ele se aplicava à comunidade judaica. E a gente precisa parar para pensar, por que Jesus ele falou de um sacerdote e de um levita? Por que disso? E a resposta para mim, ela é muito clara. Vocês entendem que na lei de Moisés dizia-se algo, que de fato é verdade. Se você tocasse num cadáver, você estava cerimonialmente impuro. Ou seja, isso é muito importante para o nosso entendimento. Aqueles homens, um sacerdote e um levita, se eles tocassem naquele homem judeu que estava semi-morto, e aos olhos dele era um homem morto, eles se tornariam impuros para poder praticar a religião judaica. Irmãos, isso é muito sério, porque é a nossa condição em muitos momentos. Por muitas vezes nós preferimos não tocar naquele que vai nos sujar. A gente prefere não tocar naquele que vai manchar as nossas vidas, porque de alguma forma aquela pessoa pode nos atrapalhar no ministério. Aqueles homens, o levita e o sacerdote, podem ser um reflexo da nossa igreja hoje e de nós, quando às vezes nós preferimos não tocar no sujo e no impuro para que a gente não se comprometa. Aquele homem caído era perda de tempo para eles e podia significar sujar e manchar um ministério. A gente precisa pensar com a cabeça daqueles dois homens. Eu estou indo agora para Jerusalém, se eu parar para ajudar esse homem, como é que eu vou ali para o templo ofertar? Como é que eu vou cultuar a Deus no templo se eu tocar nesse sujo, nesse impuro? Irmãos, por muitas das vezes nós agimos dessa forma. Muitas das vezes, como igreja, nós nos colocamos nessa condição e nós temos dificuldade de tocar naquela pessoa que ninguém quer tocar. Sabe, tem um texto que eu sou apaixonado. Eu não sei se você já leu Isaías no capítulo 58. Nesse capítulo, Deus ele declara uma mensagem para Isaías e ele fala sobre a verdadeira adoração. E Deus começa a falar para Isaías: eu estou cansado da religião de vocês. Eu estou cansado das práticas de jejum de vocês, dos seus cultos. Por quê? Porque vocês deixam de praticar a verdadeira adoração, que é cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar dos necessitados, das necessidades deles. Então Deus está falando para nós, para aquele povo, vocês se preocupam tanto com o aspecto exterior, vocês se preocupam tanto com a reunião de oração, com o jejum, mas não cuidam daqueles que precisam do cuidado de vocês. Isaías 58 é um convite para nós olhar para o que realmente importa. Irmãos, tem um texto em Tiago, capítulo 1, que eu amo, versículo 27,
que Tiago fala, a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. O que Tiago está falando junto com Isaías 58? Que o que Deus quer de nós é uma religião relacional. Não é da gente olhar por aspectos apenas da liturgia, cara, eu coloco minha roupa, eu vou para o culto ao domingo e eu estou praticando tudo que Deus quer, mas se eu passei na rua e alguém estava precisando da minha ajuda e eu não ajudei, essa não é a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela fala de relacionamento, não é apenas sobre uma liturgia, não é apenas sobre você cumprir uma obrigação de domingo, mas é sobre você olhar para o outro, olhar para aquele que ninguém mais quer olhar. E é o convite que Deus faz para nós, é o convite que Jesus estava falando para aquele homem. Gente, isso é tão incrível, isso é tão lindo, isso é incrível demais, porque isso abre os nossos olhos. Isso de fato abre os nossos olhos. Meus irmãos, uma terceira afirmação que a gente pode fazer através desse texto é que o caminho para o verdadeiro amor nos leva a olhar para o improvável. Gente, vamos ler o verso 33 juntos. Esse versículo, ele é incrível. O verso 33 diz: então veio um samaritano e ao ver o homem, teve compaixão dele. Eu não sei se você já parou para pensar, mas por que Jesus coloca um samaritano na história? Jesus coloca um samaritano, e entenda algo, para aquele especialista da lei que estava ouvindo a parábola, quando ele toca em samaritano, cara, já acende algo. Calma aí, Jesus falou do sacerdote, do levita, para aquele especialista da lei estava perfeito, o sacerdote, o levita, aí Jesus fala, o samaritano, calma aí, para um judeu, para um especialista da lei, ouvir samaritano, já aonde Jesus quer chegar com essa história? E a Bíblia é muito clara ao dizer que o samaritano teve compaixão daquele homem. Gente, se a gente voltar para o Antigo Testamento, você vai pegar que o povo de Israel, eles se dividiram em 10 tribos ao norte e 2 ao sul. As tribos do norte, eles elegeram Samaria como capital. E Samaria, quando ela foi invadida pelo povo assírio, aconteceu algo muito, muito problemático para eles. A forma de dominação da Assíria foi quebrando a cultura deles. Então os assírios, como é que eles quebraram a cultura? Eles misturaram-se aos samaritanos. Então eles quebraram a cultura, a adoração deles foi desconfigurada e aquele povo pagão se misturou ao povo do norte. Então, desde aquele momento, a identidade dos samaritanos foi perdida. Um pouco mais à frente, quando a gente vai para as tribos do sul, Judá e Benjamim, a gente vê que a invasão babilônica também foi muito severa, mas de algum modo, e por graça de Deus, eu acredito, os judeus conseguiram sustentar a identidade deles. De algum modo, eles conseguiram sustentar os costumes, a religião, as práticas, e aquilo para eles era um orgulho, porque eles conseguiram manter puro aquilo que Deus tinha dado para eles. Só que a partir daquele momento, criou-se um muro de divisão. Os judeus não aceitavam os samaritanos, porque os consideravam um povo impuro, um povo pagão, porque eles se misturaram a povos pagãos. Então você vê a profundidade, quando Jesus coloca um samaritano aqui, é extremamente intencional a intenção de Cristo. Por quê? Porque Jesus está falando, o sacerdote, o homem que vocês tanto respeitam na religião judaica, o levita, outro homem que vocês muito respeitam, não ajudaram aquele que precisava. Agora, um samaritano, um homem que vocês detestam, um homem que vocês consideram impuro e sujo, ele parou. E ele se compadeceu daquele judeu que estava dado como morto no chão. Irmãos, a gente percebe a intenção de Cristo. E ele fala isso para nós hoje. A gente precisa olhar para aquele que ninguém mais quer olhar. Aqueles que a gente fala, meu Deus, esse vai dar trabalho. Sabe por quê? Vamos ser um pouco mais prático. Porque você pode ter sido essa pessoa. Você pode ter sido a pessoa que ninguém dava nada por você, mas em algum momento alguém acreditou em você porque olhou para você com olhos de amor.
Você pode ter sido aquela pessoa que só fez coisa errada, aquela pessoa que todo mundo dizia, você não vai dar certo, para você não tem jeito, mas em algum momento alguém olhou para você com os olhos do próprio Jesus e decidiu acreditar em você, investir na sua vida, em discipular e consolidar você. Então eu te pergunto, se alguém fez isso por você, por que você tem tanta dificuldade de fazer pelo outro? Se Jesus te alcançou através de algum irmão, por que nós temos tanta dificuldade de reproduzir a mesma coisa? Irmãos, a grande verdade é que de fato tem pessoas que vão dar trabalho. A igreja de vocês é linda, a igreja de vocês é maravilhosa, mas tem pessoas que vão entrar por essa porta que vão dar trabalho. São pessoas que ninguém quer cuidar. São pessoas que você vai ter que ficar ali com ela, meses e meses, e ela vai cair em algo que você falou, mas meu filho, isso aqui, cara, você fazia no início, não era para fazer mais. E você vai precisar conduzir aquela pessoa e continuar acreditando nela. Porque o papel da igreja que Cristo chamou é uma igreja que acolhe todo mundo, independentemente se é uma pessoa fácil ou difícil aos nossos olhos. E você percebe que para aquele judeu era um orgulho sendo ferido, porque uma coisa que é muito importante a gente ver isso na Bíblia, é que o judeu, ele tinha um senso de justiça própria muito apurado. O judeu, ele queria fazer com o braço dele. O judeu sempre tentava se provar. Tanto você pode ver várias conversas de Jesus com vários judeus, eles tentavam mostrar algo para Cristo. Você não lembra do jovem rico? O jovem rico tentou para mostrar para Cristo que era um homem bom, mas Jesus falou, olha, tem algo que te falta. Então a todo momento nós vemos que os judeus tentavam mostrar, olha, Jesus, a gente está fazendo certinho, a gente está cumprindo a lei, a gente está fazendo certinho, bonitinho. Aí Jesus fala, olha só, não foi o sacerdote, não foi o levita, mas foi um samaritano. Aí o judeu fica, hã? Um samaritano? Como assim um samaritano, Jesus? Vocês se lembram de João capítulo 4? Vocês lembram da conversa de Jesus com aquela mulher samaritana? Naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, fica muito claro que um samaritano, ele se sentia desprezado por um judeu. Aquela mulher, ela estranha Jesus estar ali. E ela fala, como pode um judeu estar conversando com uma samaritana? O samaritano entendia que ele era desprezado pelo judeu. E o diálogo daquela mulher em João 4 com Cristo dá para a gente exatamente o ponto de como o samaritano se sentia pelo povo judeu. E aquele samaritano, quando ele vê aquele judeu caído no chão, eu fico pensando, e a gente precisa tomar isso para a gente, que ele saiu, ele tirou as barreiras do preconceito, do ódio, e ele ajudou aquele homem. Muitas das vezes, a resposta para a gente vem de onde a gente menos espera. Irmãos, nós como igreja, a gente precisa ser a resposta que o mundo não é capaz de dar. A gente precisa dar a resposta que o mundo não consegue. Sabe aquele desacreditado? Aquela pessoa que dá muito trabalho para as pessoas? A igreja precisa acolher. A igreja precisa, não tem uma outra escolha. A gente não tem como negociar com isso, porque o próprio Jesus fez por nós. A gente precisa tomar essa posição. Não, esse eu vou cuidar. Porque ainda que o mundo chegue e diga, não, esse aqui dá muito trabalho, eu como igreja de Cristo, estabelecida por Ele, eu vou até onde o mundo não conseguiu chegar, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele capacita a gente para viver isso. A gente precisa se mover nisso, gente. A gente precisa se mover nessa verdade. E o quarto ponto, e esse ponto ele é importantíssimo. O amor, o caminho para o amor verdadeiro, ele nos ensina a ver que Jesus, ele é e sempre será o exemplo perfeito. Vamos ler agora os versículos que para mim eles saltam os olhos desse texto. Vamos ler a partir do verso 33. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. No fim da história,
Jesus, ele mostra para aquele especialista da lei judeu, de que o bom samaritano, ele imitou o exemplo do próprio Jesus. Você consegue ver aqui que o exemplo daquele homem, ele fala perfeitamente de Cristo. Você consegue ver comigo que esse samaritano, o bom samaritano, como ele é chamado no título da parábola, ele dá a tônica do que Jesus veio fazer por nós. Meus irmãos, Romanos, capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz esse texto. Quando ainda estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. E o versículo 10, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do Seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por Sua vida. Meus irmãos, Romanos capítulo 5 fala da obra do próprio Cristo. Ele é bem claro, quando estávamos desamparados, Cristo veio na hora certa. Aquele judeu, dado praticamente como morto, ele não tinha solução, e o samaritano veio na hora certa para ajudar aquele homem. No versículo 10, Paulo fala algo que para mim é muito forte. Ele fala, quando vocês ainda eram inimigos de Deus. Sim, essa é uma verdade, nós um dia fomos inimigos de Deus. Mas o que é lindo, e essa é a mensagem da cruz, que ninguém vai ser capaz de calar, é que Deus nos amou quando éramos inimigos dele. Isso é muito sério. Nesse texto de Romanos 5, um pouco mais acima, Paulo vai falar, acaso alguém daria a sua vida por um justo? Mas Deus deu a sua vida por injustos. Meu Deus, o que é isso? O que é essa obra de Jesus por nós, meus irmãos? Essa obra de Cristo, que quando éramos inimigos dele, ele decidiu nos amar. Isso é um convite a tirar a gente da zona de conforto, porque nós precisamos responder que o amor não é quando aquela pessoa me cativa. Eu não amo porque ele me faz bem, eu não amo porque ele me dá algo em troca, mas eu o amo porque ele é um alvo do amor de Jesus e ele precisa desse amor, porque Jesus fez a mesma coisa por nós. Irmãos, essa palavra, ela pode ser para você que já está na igreja há anos e você precisa ser motivado no amor perfeito de Deus. Você precisa ser motivado, de repente você em algum momento da caminhada, você se esqueceu disso, de que o amor de Deus é um amor abnegado e de que nós, como cristãos e discípulos de Cristo, a gente pode apenas amar da mesma maneira. Nós, como filhos de Deus, nós não podemos amar segundo o mundo ama. Mas a única maneira de amar é amar como o próprio Cristo te amou. A única maneira que nós podemos amar é como Jesus nos amou. Agora, você aqui pode ser uma pessoa que você nunca viveu o amor de Deus. De repente você está aqui nessa noite e você não sabe o que é esse amor. E você está aqui e para você o amor sempre foi apenas um sentimento. O amor foi apenas, eu amo porque ele me ama em troca. Eu amo porque, não sei, bateu, eu senti uma identificação. Mas Cristo quer te falar hoje que o amor dele por você é mesmo você sem merecer. O amor que Deus preparou para você é quando você ainda era inimigo dele. A obra de Jesus na cruz, ela foi para pessoas imperfeitas. A obra de Cristo na cruz foi por pessoas que não tinham nada para oferecer. Há um texto na Bíblia, você já parou para se atentar naquele texto em que Jesus troca de lugar com Barrabás? Aquele texto, ele fala algo extremamente importante, é um símbolo do que é a vida cristã. O texto é muito claro que Barrabás e Jesus estavam lado a lado e o povo poderia escolher quem seria liberto. E a Bíblia conta, eu fico vendo o cenário porque aquele texto, ele é de uma maneira muito especial, ele é muito descritivo. E a Bíblia fala claramente que é uma troca que acontece ali. Porque Barrabás, ele era um ladrão injusto, só que o povo prefere Barrabás, e Barrabás sai solto para que Jesus fosse preso. A obra de Cristo é exatamente sobre isso, é sobre alguém que se colocou numa condição que não precisava se colocar, para tirar uma pessoa, para ela não sofrer o que ela merecia sofrer. E essa é a obra que Jesus faz através do amor dele.
Meus irmãos, a única coisa que a gente pode fazer é a mesma coisa. Então, se você está aqui nessa noite e você nunca entendeu o que é amor de Deus, ou você nunca entendeu o que é amar de maneira abnegada, eu quero te falar que esse é o amor de Jesus por você. Um amor que se dá por você, mesmo sem você merecer. Um amor que se entregou por você, mesmo que você caia todos os dias nas mesmas coisas, Jesus quer te transformar. A mensagem de Cristo não é uma mensagem para afagar o seu ego, mas é uma mensagem de transformação de vida. Um amor que transforma genuinamente. Genuinamente. Então, meus irmãos, eu queria agora que você fechasse os seus olhos, eu queria que você começasse a orar nesse momento comigo. Por favor, vamos orar, vamos orar. E nesse momento eu quero que você reflita comigo. Comece a pensar sobre a sua vida. Fale com Deus. E se você hoje se sentiu tocado, se hoje o Espírito de Deus te convidou para uma nova vida, se hoje você sentiu Jesus falando, olha meu filho, hoje é a noite para você, hoje é a noite do encontro que eu marquei contigo. Se você sentiu isso, por favor, ore comigo, não precisa falar alto, ore no seu coração, de olhos fechados, e repita, Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Nessa noite eu quero fazer uma declaração para você. Eu quero uma nova vida contigo. Jesus, eu peço perdão dos meus pecados. Eu peço perdão por tudo que fiz que te desagradou. E eu me entrego totalmente aos seus braços, Jesus. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E eu te reconheço nessa noite como meu Senhor e Salvador. Meus irmãos, todos estão de cabeça baixa, todos sem exceção. Eu não quero que você fique constrangido, mas se nessa noite você fez essa oração comigo e você quer tomar essa decisão, você tomou essa decisão com Jesus, por favor, levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Se você opta hoje por uma nova vida com Cristo, levante a sua mão, amém, Deus te abençoe, amém. Amém. Quem quer hoje uma nova vida com Cristo? Cristo falou contigo hoje. Você falou, Jesus, eu quero recomeçar, Jesus. Eu não quero ficar como eu estou. Eu quero uma nova vida. Jesus, eu quero uma nova história. Levante a sua mão onde você está. Ninguém está olhando. Amém. Você que aceitou Jesus, já tem uma pessoa do seu lado. Ela vai orar contigo, ela vai pegar os seus dados. Há mais alguém que tomou essa decisão por Cristo? Levante a sua mão, abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém? Amém. Nós temos mais uma pessoa. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Jesus. Deus está fazendo algo aqui, meus irmãos. Deus está fazendo algo nessa noite. Entregue o seu coração, não tenha medo, não se sinta constrangido. Jesus está te chamando hoje para uma nova vida contigo. Não tenha medo, é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Se você quer uma nova vida com Cristo, levante a sua mão e abaixe em seguida. Nós queremos orar por você. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, muito obrigado por cada vida aqui nessa noite. Obrigado porque a palavra não volta vazia. E obrigado pelos irmãos que hoje tomaram uma decisão contigo e que optaram por uma nova vida, Senhor. Jesus, que eles não desistam da caminhada. Que o Senhor possa tomá-los quando eles se sentirem cansados e sobrecarregados, e que o Senhor possa dar o alívio sobre eles. Jesus, que escreva o nome deles no livro da vida, e hoje começa uma nova vida, hoje começa uma nova história, como nova criatura em Jesus, e nós te agradecemos pelo que o Senhor fez hoje. Nós te amamos, Jesus, e em teu nome nós oramos. Amém
e amém.